Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Quero trazer informação exclusiva sobre o São Paulo. Lucas Moura tem jogado no sacrifício. Uma pessoa muito próxima ao Lucas me assegurou que o ideal seria, por conta dos problemas no joelho, que ele só voltasse a atuar em 2026. Mas o Lucas forçou a barra e convenceu dirigentes, integrantes da comissão técnica e o departamento médico do São Paulo a retornar antes do previsto, porque ele queria muito ajudar o São Paulo. É bem verdade que o nível de entrega do Lucas tem sido bastante abaixo, talvez até por conta dessa questão de estar jogando bem longe do 100%. Ele, por exemplo, entrou nos minutos finais da partida contra ele, deu o jogo de volta no Morumbi, em que o São Paulo perdeu por 1-0 e foi eliminado. Também esteve mais recentemente em campo, foi titular contra Mirassol e Bahia. 73 minutos contra o Mirassol, 66 minutos contra o Bahia. São Paulo voltou a vencer depois de um longo e tenebroso inverno. Vitória por 2-0 contra o Bahia. Eram 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Só para completar, contar que o Lucas Moura na atual temporada soma 23 jogos, 4 gols e 1 assistência, menos de 40% de aparições ao longo da temporada. Os problemas começaram no mês de março, com uma lesão no joelho direito. Constatou-se um estiramento na cápsula posterior, agravada por uma nova queda em campo no mês de junho. Ele chegou a fazer uma artroscopia em agosto para retirada de um tecido de fibrose. Imaginava-se que ele voltaria bem, não é o caso. Vamos ver como é que o Lucas Moura se sai, especialmente em 2026, o último ano de seu contrato com o tricolor. Lucas Moura, que tem o segundo maior salário do clube, R$1.800.000 por mês, só atrás do Oscar, que ganha R$2.300.000 mês. Leonardo Limeira pergunta: Eduardo vai renovar com o Cruzeiro? Seria muito bom vê-lo no São Paulo, como uma sombra ao Oscar, mas se forem esperar para contratar depois do Brasileiro, vão perder bons negócios. O Leonardo cita um jogador cujo contrato se encerra em dezembro. O Eduardo, o Bolassi, o Fagner são atletas mais veteranos cujos contratos se encerram no fim da temporada. O Gamarra da mesma maneira. Não há intenção hoje no Cruzeiro em ficar com o Eduardo, com o Bolassi, com o Fagner e também com o Gamarra, tá? A menos que os caras arrebentem nessa reta final de temporada, a tendência é que eles sejam negociados, e a justificativa é de que são jogadores veteranos que já não conseguem entregar tanto, especialmente em relação à pegada que o técnico Leonardo Jardim espera. A ideia do Cruzeiro, vocês têm percebido, é renovar o elenco. Eles têm apostado em contratações mais jovens e tal, e essa deve ser uma tendência daqui para frente, tá bom? Boa noite, Nicola. São Paulo já está fazendo planejamento para 26. Pergunta do Silmar Lima, sim, nessa quarta-feira, inclusive, ocorre a primeira reunião entre as partes. Departamento de Futebol integrado, o Crespo, o Márcio Carlo Magno, o presidente Júlio Casares, o Carlos Belmonte, todo mundo vai se encontrar para começar a debater o projeto e os planos para a próxima temporada. Renato Prado, boa noite, Nicola. É verdade que o Brenner está voltando para o São Paulo no ano que vem? Não, São Paulo deve buscar reforços pontuais e baratos para o próximo ano, mais ou menos na estratégia que já foi adotada para essa temporada. O Severino Costa, na minha opinião, o Luciano ainda tem que jogar muita bola para ser ídolo do São Paulo. A hora do vamos ver, ele perde muito gol, diferente do Miller e do Raí. Lembrando que contra a LDU foram pelo menos 4 chances claras entre o jogo de ida e o jogo da volta, né? O Bruno Salvador está perguntando sobre o estádio. O Wagner Souza, o Luciano nunca foi ídolo e jamais será. Concordo. Acho que o Oscar já era, escreve o Cleiton Santiago. Nicola, Oscar e Coronado estão no mesmo nível pelo que jogaram aqui no Brasil. Rodrigo Marcondes. Boa comparação, boa comparação. São dois caras, o Oscar é muito maior do que o Coronado na carreira, o que representa para o São Paulo, jogou seleção brasileira, jogou Copa. Não, a carreira de ambos é muito diferente. Mas a volta do Oscar nessa temporada e o retorno do Coronado no Corinthians, a presença do Coronado no Corinthians, acho que para mim ficam bem parecidas, tá? Tem alguma informação do São Paulo planejando para o ano que vem? O Crespo fica? Bora falar sobre o Crespo. Já contei que amanhã tem reunião, né? Para debater os próximos passos da temporada que vem. Sobre o Crespo, o São Paulo estranhou demais que nas 2 últimas coletivas o Crespo tenha colocado em dúvida a sua continuidade, até porque ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 26. O próprio Crespo percebeu que errou na mão, tanto que depois da última coletiva ele telefonou para um dos dirigentes do São Paulo e falou: ó, me equivoquei, me expressei mal, seguimos aí. E o pessoal do São Paulo falou: não, esquece essa história,
importante é que você continue sendo mais rigoroso. O que o São Paulo vai pedir para o Crespo é que ele seja mais enérgico, que ele pegue mais pesado com os jogadores. No dia a dia de treinos, nos jogos, o nível de cobrança será maior. Do Crespo para com os atletas e da diretoria para com o Crespo e com os atletas. A percepção é de que, colocando as coisas, as contas em ordem, direito de imagem, o São Paulo vai precisar se colocar num nível de cobrança maior. Estava tudo muito confortável, estava tudo muito tranquilo. E dessa maneira a coisa não tem funcionado, tá? Pelo menos é uma percepção do pessoal do São Paulo. Espero que no ano que vem o São Paulo não contrate velhos. Esse é um ponto importante, né? Agora há pouco alguém sugeriu o Eduardo. O São Paulo, que eu posso contar, já antecipando o que vai acontecer na reunião de amanhã. Na reunião de amanhã, os caras vão debater sobre reforços. E uma das marcas que o pessoal da diretoria vai bater é de que reforços para o ano que vem precisam ser contratados desde que tenham capacidade de entrega, de intensidade. Vai ser item número 1 para a contratação de atleta, capacidade e intensidade. O cara, do ponto de vista físico, tem poucas contusões, é um cara que corre bastante, se entrega em campo. Isso vai ser muito importante na avaliação e na busca por reforços para o ano que vem, tá bom? Nicola, o Lucas falou depois do jogo contra o Bahia que ele estava 100%. Hoje à tarde você disse que ele não está jogando no sacrifício. Cadê a transparência do Júlio Casares para falar para o torcedor? Severino, eu consigo entender, cara. Nem tudo dá para ser dito diante das câmeras. E assim, se o Lucas vier a público e disser, pô, eu tô jogando com o meu joelho zoado, é capaz de no próximo jogo o cara já chegar no joelho dele. Enfim, é delicado. Tem certas coisas que não podem ser. Vamos usar um exemplo do Flamengo, né? Na semana passada, o Bruno Henrique veio a público para dizer que conversou com o Felipe Luiz e pediu para não jogar mais como um 9 enquanto o Pedro estiver à disposição. Cara, essa conversa entre técnico e jogador ela é absolutamente normal, ela é salutar. Mas quando o cara vem a público e traz isso para a imprensa, ele tira poder do técnico, ele tira prestígio do técnico, ele cria uma situação chata. Então, muitas coisas, não é que os caras precisam mentir, mas é importante que sejam omitidas. A imprensa e o torcedor, eles não precisam e não devem saber tudo. Mas, enfim. Tem alguma novidade sobre o meu São Paulo? Já falei sobre a reunião de amanhã, já falei sobre o perfil de atletas que o São Paulo vai buscar. Quero contar sobre jogadores que dificilmente ficam. Rigoni tem contrato até dezembro, precisaria jogar 12 partidas por no mínimo 45 minutos e essa meta já não será batida. Ele só esteve em campo em pelo menos 3 jogos com mais de 45 minutos. Então, o São Paulo só fica com o Rigoni se quiser e hoje não há nenhuma intenção em ficar. Dineno, situação parecida, nem há uma obrigação de contrato em caso de meta batida, mas é alguém que não performou, passou recentemente por uma artroscopia, deve ir embora também. Leandro, terceiro goleiro, é outro que não fica. A situação do Luiz Gustavo é bem complicada para que ele permaneça. Haveria a necessidade dele terminar bem jogando e aceitar uma redução salarial. Hoje ele ganha 700 mil por mês, tá bom?